Muito bem, estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi. A gente quer entender o que está acontecendo no mercado e hoje é mais uma confirmação de que preços seguem firmes, preços seguem sustentados e temos condições aí de dizer que a tendência ainda é positiva, até pelo menos aparecer oferta, mas essa oferta não está fácil de aparecer não. A gente está aqui com o César de Castro Alves, ele é consultor de agronegócios do Itaú BBA, e o César está acompanhando essa questão de oferta já há algum tempo já. E, obviamente, que os números ainda não saíram, né, César, oficialmente, mas dá para a gente ter o sentimento do que está acontecendo com o mercado, né? O que você está vendo aí? Os abates realmente estão menores em função de uma falta de oferta, César? Sim, acho que é exatamente isso, Alex. A gente tem aí, né, ainda está muito pouco claro o quão baixo está o abate, né, em relação ao ano passado, mas o meu sentimento, né, obviamente são contas preliminares e bastante sujeitas a erro aqui, é que pode estar entre 10 até 15% menor o mês de janeiro, né, que foi em relação ao ano passado. Eu gosto muito de olhar os números das escalas de abate do IMEA, e eles continuam mostrando 4 dias, né, de escalas nos frigoríficos. O normal disso seria 6, 7 para essa mesma época do ano, nos anos anteriores. Então, não tem dúvida que realmente está muito escasso de gado, e eu acho que essa tem sido a principal força da alta. Lembrando que esse mês, né, de março, a gente normalmente começa a ver algum aumento sazonal dos descartes de fêmeas. E não está tendo efeito nenhum, né? Se é que esses animais estão chegando, né? Possível, a gente sabe que tem um movimento de retenção muito forte, mas inevitavelmente as vacas que não emprenham, elas são normalmente descartadas, e nem isso está surtindo efeito esse ano, né? Então, mostra sim que está faltando gado, sem dúvida, aí para os frigoríficos. E isso tem provocado aí uma volta daquela estratégia que a gente viu no final do ano, né, César? De frigoríficos tentando dar aquelas férias coletivas, tentando dar aquela enganada na escala, e mesmo assim as escalas não estão aumentando, né? Exatamente. Ou seja, né, e o boi não está bambeando, né? Ou seja, normalmente quando esse movimento fica generalizado, né, os frigoríficos reduzem dias, né, dão férias coletivas e tem indicações nesse sentido aí no Brasil todo, os preços caem e não está caindo, né? Nem a carne nem o boi. Na verdade, não tem espaço praticamente nenhum do ponto de vista sob a ótica das margens, né, da indústria para reduzir preços, dado que o boi está completamente estável, né? Estável não, firme, né? Nesses níveis, até tentando, subindo mais, né? Batendo recordes. Então, e as margens muito comprimidas, né? No mercado doméstico, né? O spread da venda de boi casado, né? A carcaça casada, que a gente sempre acompanha, ele está próximo de 4% negativo. O mês passado foi 3,8%, né? Um fechamento de março, pior em muitos meses, então não mudou nada, né? Ou seja, a carne subiu um pouquinho, mas o boi subiu mais. Então, sem qualquer alívio aqui para a indústria, apesar desses preços recordes de carne, né, bovina sendo negociado no atacado. Então, acho que é ganhar tempo mesmo, né, sob a ótica da indústria, é tentar não inflacionar demais agora, dado que o período seria de safra, né, pelo menos até maio, junho, é um período que a oferta tende a crescer, e o segundo semestre fica um grande ponto de interrogação, né, como é que vai ser a oferta, se agora que é um período mais cara de safra, a gente já está assim. Então, temos aí emoções pela frente, né? O que está se refletindo na curva futura do boi, né? Que eu acho que é a grande novidade que eu tenho aqui desde a nossa última conversa, há uns 30 dias, foi a reação do mercado futuro. Tinha uma queda muito expressiva dos contratos ali de maio, junho, em relação ao abril, ao março, e isso foi corrigido, né? Ou seja, o buraco sumiu, a curva está praticamente inclinada, né? De hoje até o outubro, que aponta mais de 320, e o boi mais barato que tem hoje no mercado futuro é de 308 ali em junho. Então, essa é uma grande diferença aí dos últimos 30 dias que reflete essa escassez grande, e eu acho que vale muito a atenção dos confinadores para
com os seus cálculos, né, de custos aí, porque tem aparecido oportunidades para fechar, tá, a conta. Então, não está fácil, né, porque o boi magro não para de subir, né, Alex? Em janeiro era R$ 3.500, hoje ele já está próximo de quase 4.000, então isso dificulta muito o negócio para quem já não tem esse animal dentro de casa, mas é um momento aí interessante, que a curva do boi subiu, farelo de soja acomodou um pouco esse mês, mas com um cenário aí desafiador pela frente, sem dúvida, para o milho, né? Estamos vendo aí atraso no plantio da safrinha. Então, tem riscos pela frente, mas produtores que têm a ração e já têm o animal dentro de casa, esses 320 aí, próximo disso, que alguns contratos têm apontado, faz a conta fechar. Então, acho que esse é uma novidade aqui, que há 30 dias atrás estava bem mais difícil. Tá, vamos por partes. Então, você citou vários pontos aí. Eu queria retomar quando você fala aí do mercado interno e do preço, né, do preço da carne no atacado. O que melhorou, ou até que ponto melhorou? A ponto dos frigoríficos. Me lembro que da última vez a gente conversou, né, a questão do spread dos frigoríficos, ou a relação do boi com a carne produzida era muito, muito ruim, era inclusive negativa. Com esses novos patamares, isso melhora, César? Melhora nada, Alex, está tudo igual, vamos dizer assim, né? O que a gente tem aí nesse mês é o boi, média R$ 306, mais ou menos, esse mês de março. O boi casado, 293. Então, ele está aí 4% mais baixo, né, a carne, do que o boi. Isso não é uma aberração, tá? Já aconteceu no passado, os frigoríficos, eles driblam isso vendendo subprodutos, né? O sebo está bom de preço, mas esse indicador, ele diz muito, ou seja, a venda de carne está muito apertado o resultado. E isso significa uma carne, né, esses R$ 293 o boi casado por arroba, de R$ 20 o quilo, né, a carcaça casada. Então, isso é um dianteiro de R$ 17,50 e um traseiro de 22. Então, a carne está subindo, mas um pouquinho menos que o boi. Então, esse é o problema, né? A carne anda, ela está praticamente num preço recorde, o consumo super retraído, o consumo interno, não tem reação, principalmente porque tá, né? Olha o contexto, lockdown, restaurantes fechados, a população com uma perda de renda substancial, certamente. Sem auxílio E o preço emergencial ainda, né? sem auxílio, então não tem ambiente para melhora de consumo. Mas também não cai o preço da carne, porque reduziu muito esse consumo e também porque a matéria-prima está muito alta e pressionando ainda mais. Então, não tem nenhum alívio aqui, apesar dos bons preços da carne, historicamente falando, né? São preços recordes, mas também é o caso de boi. Aliás, é o caso da maior parte das proteínas aí, tá? É o caso do ovo, o caso do frango, do suíno, são preços ou recordes ou muito próximos das máximas históricas, né, em termos reais. Então, não tem alívio não, Alex. No dia a dia aqui é um pouquinho de alta no boi, tem que tentar empurrar um pouquinho a mais no atacado e essa corda está esticadíssima, né? É claro que isso é sempre preocupante, né? Embora o produtor, obviamente, pode segurar um animal nessa época do ano, ele está bastante atento a toda a conjuntura e nós temos um elemento aí que a gente ainda não conversou, né? Sem querer atropelar aqui, que é a exportação, e essa vai muito bem, tá? Vai muito bem. Pois é, era nesse ponto que eu ia tocar agora. A questão até do spread mesmo, né? Que era negativo da última vez que a gente conversou. Melhorou essa relação, César? Melhorou um pouquinho, Alex, nesse mês até o momento, né? A gente tem aqui informações de 2 semanas, né? O mês de março, né? Essas 2 primeiras semanas, vamos lembrar, o fluxo de exportação de carne bovina começou o ano mais fraco, né? Tivemos um mês de janeiro mais fraco. No meio de fevereiro, após aí o calendário chinês, né? Do ano novo lunar deles, melhorou claramente os fluxos das 3 carnes, né? Suíno, frango e o boi. E a gente tem nesse mês uma média 4% maior do que o mês de março do ano passado, né, se assim permanecer, né, extrapolando esse crescimento sobre o número do ano passado, a gente deve ter esse mês alguma coisa próximo de 135, 137 mil toneladas exportadas.
e isso vem acompanhado de uma alta de preços aí por volta de 0,7%, né, o que é bastante saudável, né, dado que o boi está subindo e a gente precisa repassar os preços para a carne em dólares. Então, no mês passado, você bem lembrou, esse spread da exportação ele era negativo ali por volta de 6%. Esse mês ele fica negativo em -1 apenas, porque praticamente a carne empata com o boi. O preço da carne ela é da ordem de $3.500 a tonelada, né, em equivalente carcaça. E se a gente pegar um boi de 300 e poucos reais e converter ele em carne em equivalente carcaça, vai dar os mesmos 3.500. Então, é praticamente o mesmo valor, né? Mas era menor, né, a carne exportada do que o boi no mês passado. Então, é um alívio, é importante que a gente continue repassando esses preços, né? Nós trabalhamos com essa expectativa de que assim vai continuar, dado por uma série de razões, né, que vão desde oferta, demanda chinesa, né, que deve continuar sustentando essas altas de preço. E, além de tudo, a gente tem uma melhora do câmbio, né, para os exportadores, né, uma desvalorização aí de 5% nesse mês, né, com câmbio médio aí de 5,68, é melhor do que os 5,42, se não me engano, no mês passado. Então, ajuda também, né? 5,68 a média no mês, é isso? Média de março até hoje, Uhum. E isso também dá um fôlego para os frigoríficos? Sem dúvida, dá um fôlego, né? Permite melhora a rentabilidade, né? Claro que os frigoríficos trabalham com contratos mais longos, né? Mas obviamente o boi que ele está comprando hoje, ele está olhando para o câmbio de hoje também, olhando para toda a curva, né? E a gente teve, vamos dizer assim, bastante agitação política aqui e também global, né? No último mês, né? Não dá para dizer que está tudo indo super tranquilo lá fora nas vacinações, né? Não é o caso. Agora, nós aqui piorou muito, né, o quadro. Então, isso deu uma azedada, as revisões de câmbio têm subido, né, para o final do ano, e isso refletiu nesse mês. Então, a verdade é que a coisa piora do lado macro, mas paradoxalmente é bom para a exportação, né? Então, tudo que a gente exporta acaba ficando mais atrativo e aí as indústrias conseguem pagar mais na matéria-prima. E é bem o que aconteceu com o boi, né? Eu acho que todo esse quadro da exportação, né, de bons volumes, recuperação de preços e o câmbio ajudando especificamente nesse mês, é o que tem sustentado as altas, tá? Porque eu não vejo nenhuma tração no mercado interno. É um momento bem difícil, mas devemos aqui concordar que também está subindo, né, a carne no mercado interno. Pois é. Agora, qual que é o fôlego dessa demanda, César? Muito se questionou sobre o fôlego que a China teria, ou a necessidade que a China teria de continuar comprando. Surge alguma novidade aí no fim do túnel? Olha, Alex, o que tem de novo aí é essa questão da nova peste suína africana, né? Parece que tem novas cepas lá descobertas que o vírus está mudando, né? Isso tem sido associado ao uso de vacinas ilegais, né? Não autorizadas já há algum tempo e que está afetando a qualidade da recuperação, que a gente ainda acredita que está acontecendo, sem dúvida, mas pode perder um pouco de velocidade. Se isso for verdade, eles vão precisar de mais carne em curto prazo, né? Pode ser que a gente tenha aí um potencial de exportação um pouco maior esse ano do que antes previsto, mas ainda assim a perspectiva é de crescimento para a produção chinesa de carne suína, né? Que é onde tem o grande buraco aí na produção, é de 14% de crescimento esse ano. Então não é pouca coisa. Eu acho que se esse assunto da peste suína africana crescer bastante e comprometer esse crescimento, certamente a necessidade de importação aumenta. Mas tudo isso é um assunto de médio, né, longo prazo. Talvez para esse ano a perspectiva já era e continua de grandes importações, volumes, né? E principal é carne suína, mas carne bovina também. E é o que a gente tem observado. E outra coisa que acho que é muito importante é a recuperação econômica chinesa, né? O número, a previsão do PIB é de 8,5% para esse ano, é muito forte. Forte, né? Então isso fomenta importações e uma perspectiva de compras, né, muito sólida. Eu trabalho com esse cenário. A minha dúvida, né, não sei se se já falei isso aqui, é que se nós vamos ter oferta suficiente para atender essa demanda e a que preço, né? Porque se o preço continuar recuperando, eu acho que sim, o negócio fica bom para todo mundo, a gente
a gente confia nesse animal, coloca no coxo, né, o animal padronizado, jovem, muita gente tem condição de produzir esse animal. Agora, nós estamos vendo aí um ciclo fortíssimo, né? Então, pode ser que a disponibilidade até de gado para confinamento, aí para atender essa demanda, não seja tão grande assim, mas eu acho que do lado da China, condições de mercado nós teremos, tá? Tanto preço quanto demanda, né? Interesse por parte deles. A questão é o estrutural aqui mesmo, se nós vamos ter volume suficiente de gado para ver um novo crescimento. Um novo crescimento da exportação. Ô César, você tinha citado aí os números das exportações da carne bovina. Me parece que suíno e aves também tiveram bom desempenho, né? Nesse último número do SECEX aí. É China? Possivelmente, né? Essa preliminar que sai, a gente não tem abertura dos países, só depois do dia 10 do outro mês, quando o mês está fechado, que a gente sabe diretamente para onde foi. Mas é China, sim, tá? Certamente. Principalmente no caso de suínos, né? Que está muito forte, mais de 40% de crescimento sobre o ano passado, que já é uma base elevada. E o frango também, né? Bastante importante aí recuperar volume de exportação, né? E preços também. As duas coisas vêm acontecendo e com uma alta próximo de 15% nesse mês também de março, né? Se esses números se sustentarem, então eu acredito que sim, seja a China. No caso do frango, a China ela pesa menos, né? Não chega a 20%, se não me engano, contra 60% no caso do suíno, né? E no boi também próximo disso, um pouco menos, quando considerado Hong Kong também. Então, para frango, eu acredito que os países árabes também podem estar fazendo uma grande diferença para melhor nesse mês. E o que é mais importante, Alex, é que o preço do petróleo tem subido, né, recuperado, e o preço da carne de frango tem subido para e passo com o petróleo. Então, é fundamental que a gente não perca a competitividade aí, né, ou seja, consiga exportar e fazer frente aos custos muito elevados de produção, né, de aves e suínos, que realmente as margens estão muito comprimidas. Então, os preços têm que subir. Se aqui dentro o ambiente é mais difícil, né, e até note que toda a indústria de aves tem sinalizado quase que em uníssono que estão reduzindo, né, a produção e bastante pressionados. Aí. Então, faz todo sentido e isso deveria, né, e deve continuar sustentando preços. Então, eu acredito que vai vir um ajuste aí, sim, da oferta, né, para menor, e o que deve sustentar preço e ajudar a atravessar esse período aí e chegar vivo no segundo semestre, né, quando a gente vai ver a safrinha e alguma expectativa de um alívio, né? Não deve ser grande, mas algum alívio, por enquanto, eu acho que a gente pode contar, né? Não temos nada muito catastrófico iminente, né, do ponto de vista da safrinha, embora, claro, que tem bastante preocupação, sim, com o atraso. Muito bem. Quero retomar, César, aquela sua fala que eu achei muito importante para a gente prestar atenção do que está indicando o mercado futuro aí para o boi. Estava olhando outubro, a gente já tem um boi de 323 para outubro lá na B3. E quando você falou de fazer contas, que é importante fazer contas nesse momento para saber se vale a pena ou não. Num nível desse, é um bom negócio pensar em confinamento nesse momento, César? Que contas são essas? Olha, eu acho que tem que fazer a conta da entrada do boi magro, né, no sistema, é o mais relevante do confinamento, né, por volta aí de 70%, se não me engano, do custo total do boi magro. E também os custos dos grãos, né? E aí, assim, as contas que eu faço aqui são com preços de mercado, né? Preço do milho no mês, né? Milho de 90 aqui em São Paulo, farelo de soja no mercado. É diferente da situação de um produtor que planta o milho e já tem o boi magro dentro de casa, né? Já tem o animal comprado, mesmo que comprado recentemente, aí em dezembro, janeiro, o boi magro estava ali por volta de uns 3.500, 3.600. Hoje ele já está mais próximo de 3.900, né? Então está subindo muito, é claro, acompanha muito o boi gordo e a conta tá difícil, tá, Alex? Mas quem comprou esse boi magro, né, aqui nas minhas contas de janeiro, né, por volta de 3.500 ou alojou em dezembro, né? Vamos imaginar uma operação de verão, né, que pode estar finalizando agora no final de março, deu resultado, viu? Sem dúvida, porque essa arroba de 310 com uma arroba engordada aí por volta de R$210, isso dá uns 12,
reais por quilo por dia, né, do custo da dieta. Fecha a conta, Alex. Agora, dependendo aos preços atuais de mercado, com essa curva aí abaixo com os 308, né, que é o mercado futuro, não tem resultado, não. Agora, para o final do ano, né, para outubro, com a arroba aí já 323 e eventualmente o produtor já travado ou com o animal ou com a ração, faz sentido, tá? Então, assim, é caso a caso, não está fácil, tá? Definitivamente é cuidadoso, né? Essa conta ela fica azul e fica vermelha com uma facilidade imensa. E a gente tem visto, né, uma volatilidade grande, tanto do boi quanto do milho e da soja, né? Cai um pouquinho, depois volta a subir. Esse mês tem um alívio do farelo, mas não do milho. Então, eu acho que quem é confinador, ele normalmente está muito antenado nisso, né, na curva futura e de olho nos custos, né? Se o animal boi magro já está dentro da fazenda, ele já sabe 70% do custo dele já está resolvido. Então, a ração ele pode, eventualmente, até comprar a preço de mercado, mas pode fixar esse preço já. Então, ele já tem os custos do possível alojamento na mão. Então, é uma questão de olhar a tela e ver se faz sentido ou não. Lembrando que muitos confinadores têm bonificações também, né? Alguns reais acima do padrão do CPEA em função de qualidade dos animais e padrão China, certificações, etc. Então, eu acho que, olha, de 30 dias para cá, né, a curva reagiu muito, né, principalmente ali nos contratos de maio, junho. Então, eu acho que muda um pouco o quadro para melhor aí, tá? Dos confinamentos, né? E lembrando que tem aqueles estratégicos que vão fazer não em busca de uma rentabilidade muito alta, mas sim para o giro na fazenda, né? Os chamados confinamentos estratégicos que têm outras razões, né, que além do resultado em si, né, que é acelerar o giro e, enfim, que certamente tem uma conta um pouco diferente de quem está olhando ali, esperando aqueles X% de resultado para travar, né? Então, acho que vale muita atenção, sobretudo porque o mercado está andando muito, né? Provavelmente o outubro busca os 325 aí logo, e então acho que o momento é bem interessante, né? O mercado é muito firme, Alex. Legal. Boa, César. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho da sua experiência, da sua expertise aí com o produtor que nos acompanha. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Até breve. Até a próxima. César de Castro Alves, Itaú BBA, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O César falou coisas importantes ali para quem acompanha e para quem está na lida do dia a dia, a questão do custo de produção, a questão do mercado e do potencial que o mercado tem de continuar buscando aí novos patamares de preços, principalmente se conseguir aí ter uma manutenção das exportações diante de uma oferta que segue curta e deve permanecer assim por algum tempo ainda, porque a gente já está praticamente em março e até agora essa oferta ainda não deu as caras. Principalmente porque já era momento de começar a ver, pelo menos fazer efeito as escalas de fêmeas nos frigoríficos de mercado interno e aparentemente esse efeito não está revertendo em redução de preços não, pelo menos em preço da carne. A gente tem preços recordes da carne, voltando a se aproximar, segundo o César, aí, dos R$ 20 para o boi casado, né, no atacado para o boi casado, e isso acabou melhorando o fôlego também do mercado interno, que vinha aí bastante prejudicado, né, pelo distanciamento do preço do boi em relação a carne, o preço da carne que vinha sendo praticada. Nas contas do César, esse spread está mantido em menos 4%, no caso específico de mercado interno. No entanto, houve uma melhora aí na valorização dos subprodutos, enfim, isso deve ter ajudado de alguma forma aí o frigorífico a pagar mais pelo boi. Agora, no mercado externo, temos também o efeito da exportação e uma relação boi-carne também melhor, ainda negativa, mas bem melhor do que no começo do ano. No começo do ano era algo em torno de 6 negativo, agora a gente está falando de 1 negativo. Então,
isso acaba dando mais fôlego aí no momento em que a China está voltando ao mercado e disputando aí a carne brasileira. Bom, vamos entender um pouco mais, vamos perceber um pouco mais da dinâmica desse mercado e as novidades você confere sempre aqui no Notícias Agrícolas diariamente e você pode acompanhar também nas nossas redes sociais. Vamos lá então para você que nos acompanha pelo portal, as dicas para que você possa acompanhar também pelas redes sociais. Estou pegando a minha colinha aqui. Pelo YouTube, você pode buscar o Notícias Agrícolas através do Notícias Agrícolas Oficial, procura lá. No YouTube, faça a sua inscrição e acione o sininho. O sininho é uma forma de você ficar por dentro toda vez que tiver boletim ao vivo, você vai ser avisado. No Facebook, Notícias Agrícolas, procura lá pela gente, segue a gente no Facebook. Da mesma forma no Instagram, segue a gente por lá, procurando por @Notícias Agrícolas e no Twitter, @Noteagri, @Noteagri. São as formas que você acompanha o Notícias Agrícolas também pelas redes sociais. Dessa forma, você estando conectado a gente nas redes sociais, toda vez que tiver uma informação importante, uma informação que seja relevante para você e que seja destaque no dia, você vai receber um alerta aí e, portanto, vai lá para o site, comprova aí o que você viu ou acompanha até pelas redes sociais, tá bom? Bom, antes de encerrar, deixa eu passar rapidamente as cotações. Como estão as negociações nesse momento? Primeiro, lá na B3, Mercado Futuro. Mercado recuando um pouquinho hoje, 313,70 para março, uma queda de 0,06%. Para abril, R$ 310,00, queda de 0,31%. Para maio, R$ 307,00, queda de 0,1%. Junho, 305, sem alteração. Mas lá em outubro, a gente está falando aí de uma ligeira alta aí para o boi de 0,0... deixa eu ver direitinho aqui para não falar bobagem. Boi gordo para outubro, R$ 323,05, uma alta de 0,08%. R$ 323,05 o boi outubro. Portanto, aí esse patamar de preços já indica que o mercado espera uma valorização da arroba lá para o último trimestre. O indicador CPEA ontem fechou a R$ 309,60, com uma queda de 0,29%. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.